Comecei a live no perfil errado, gente. É a segunda vez que acontece. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Agora sim, agora no perfil certo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Maíra? Agora sim, agora sim. Tudo bem, Fabiana? Boa noite, Thiago. Pô, agradecer de novo, Thiago, pela ajuda aí no tutorial para um analfabeto digital. Boa noite, Amanda. Boa noite, Luciana. Boa noite, Cris. Boa noite, Bruno. Eduardo, Luiz Eduardo. Tudo bem com vocês, pessoal? E aí, Lazari? Aqui também, cara, beleza? Alberto Diniz já comprou selo. Pô, o Daniel não chegou ainda e já tem gente comprando selo, cara. Brincadeira. Cadê o Daniel? Vou botar aqui, ó. Bate-papo. 357. 357. Selos. Pera aí, Daniel, segura a onda aí. Selos. Boa noite, obrigado, Luísa. Boa noite. Obrigado pelos selos. Luísa não, perdão, Luiz Oliveira. Luiz Oliveira. Confuso isso aí, hein? Confuso. M. Confuso, Cris entra, Ribeiro. abre, fecha, troca de conta. Muito, muito confuso Ô, isso. Daniel, Fiquei são desorientado. 10 horas e 2 minutos. Eu não estava aqui ainda. Já botei mensagem. Cara, a Coisa galera já boa, comprou para hein? mais de 10 selos aí, você não tinha chegado ainda. Então, assim, confusão não é minha, não. Selos ou não selos é a nova Selos ou não referência, é o novo selos? Ah, padrão. Daniel, é isso. É vida louca. Alberto, peraí. Alberto Diniz, obrigado pelo selo. Luciana Vogue, boa noite, obrigado pelo selo. Camila Macedo tá aí, Daniel. Dá boa noite para Camila. Boa noite, Camila Camila. Macedo tá aí na auditoria da live de hoje. M. Cris Ribeiro comprou selo também, muito obrigado. Tananã. É isso. O Daniel não deu boa noite para ninguém ainda, mas ele vai dar. Eu tenho certeza que ele vai ser educado. Boa noite Olha para aí, todos. olha Todos, aí. boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria estar aqui nessa noite. Ah, Tanguy, que coisa boa. Que coisa boa. Fresquinha à Daniel, noite. eu Dá uma não, refrescada. eu não sei não, viu, Daniel? O que Não foi? sei não. Daniel, tem dia que a pauta, cara, precisa. Muito assunto é Não isso. é. E assim, tudo guerra, bomba, tudo. Tem nada light. Aliás, tem uma coisa light hoje, né? O Tedros Adhanom dizendo que estamos muito perto do fim da pandemia. Tá aí uma coisa Opa, boa, coisa boa, coisa né? boa. Mas agora, só isso também. Theo Borges comprou 2 selos, muito obrigado. Isabela Obrigado, Theo. Setúbal comprou selo também. Tenho medo que bota Setúbal, o Daniel vai puxar o assunto dizendo que é uma cidade em Portugal, vai começar a contar a história da cidade, quem foi que nasceu lá, É que Dom verdade. Henrique Egas de Souza, sei lá quem, passou Porque, por lá, Tanguy, passou a porque noite por é lá. importante explicar para as pessoas que em Olha aí, Portugal existe a tradição dos sobrenomes da aldeia em que a pessoa da aldeia. nasceu, da cidade e tal. Em Você, por outras, exemplo, é Daniel da aldeia de Henrique Rocha de Souza, é isso? e não, existe uma aldeia Sousa, chamada em Souza, Portugal. Existe essa aldeia, Tanguy. Existem. entendi. Olha aí, Entendi. Você já pessoal sul foi? Você dali e conhece a tal. aldeia de Não Souza? conheço, infelizmente não conheço. É muito pequenininha, Tem mas existe. Souza também, Daniel, é uma coisa que você não saber. Tem Souza também na Paraíba, que é um Ah, é núcleo verdade. arqueológico do Brasil. É onde se encontraram ossadas de dinossauros e é onde vem família de mamãe. A família da minha mãe é É uma de coisa boa. Souza, na Paraíba. Olha aí. Olha aí, tudo tá explicado agora, Tanguy. As Então tá explicado. ligações e tal. E você sabe que na Alemanha, em outras nacionalidades, aí é a profissão, né, cara? É o Schumacher. Aí o Schumacher é o sobrenome quê? Schumacher é o quê? É piloto. Não, cara, Schumacher, fazedor de De sapatos, né? sapato, entendi. Smith? Shoemaker. Smith é o homem que faz o metal, né? Que lida com metal. É Ferreiro. isso, é É ferreiro, isso. né? Adam Smith é o Adão Ferreiro. Adão Ferreiro, Adão exatamente. Ferreiro, Não, Adão entendi. Ferreiro, qual é a boa? Tá vendo? Aqui é cultura, Tanguy. Petit jornal, a gente nunca deixa a bola cair. É isso. Nunca deixa, rapaz. Tá sempre levantando para alguém Ó, cortar. Anaíra M. Chat, porra, aí eu devo ter embolado todo o nome dela aí, mas ela entendeu. Muito obrigado pra ela pelo selo. Pedro LPXT, porra, fica imaginando o tamanho desse sobrenome, rapaz. Tem quatro letras aí no final.
Pedro LPXT, muito obrigado pelo selo também. Valeu demaisaço. Que mais? Vitor Bimbato comprou selo também. Muito obrigado. Lu Barros Mendes comprou selo também. Obrigado. Edu GNC comprou selo também. Muito obrigado. Olha aí. Muito obrigado, gente. Obrigado por apoiarem o Petit Jornal nessa live. Ô, Tanguy. É isso, Opa. rapaz. É Temos isso. aqui a nossa live 10 da noite. É tarde isso, hein, Tanguy? A gente tem Tá que trabalhar tarde, para né? reduzir esse horário, hein? Para baixar esse horário. Não sei Saber o se que o o pessoal pessoal vai acha curtir. também. O pessoal fala assim, não, pô, só assisto se for 10 da noite. É Aí, isso. Mas agora, fala assim, porra... 9 da noite. Tá 9 da bom, né? noite. Se já 9 da seria noite melhor, lá. né? Civilizado. Também acho. É no 9 horário, da noite começar melhor. horário de trabalho, de escritório, não é. Não Mas é, já não é. aproxima um pouco mais, entendeu? Já O deixa de Tanguy, ser... o pessoal não sabe a dificuldade que eu tenho. Você sabe que eu sou uma pessoa que dorme cedo, né, Tanguy? Eu sou uma pessoa idosa, né, que dorme cedo. A pessoa não sabe a dificuldade, o esforço que é estar aqui nesse horário, ainda na ativa. E depois ainda tem edição. Quer dizer, acabou a live, vou dormir. Daniel, a parte de gravar aqui é de boa. Tá bom. Tá maravilha. O problema é depois, cara. Cara, depois eu tenho que escrever um texto dizendo o que a gente falou na live. Eu não consigo lembrar o que a gente falou na live, de tão cansado que eu tô. É verdade. E aí tem que escrever. Cara, o cérebro não funciona na hora de escrever a live. Olha, é um problema. E você sabe que nos últimos dias ainda tem uma coisa, né, Tanguy? Eu edito, posto, e tem que rezar para entrar nos podcasts. Começa tem o momento da oração. Tem que ficar olhando. Entrou no Google Podcast, entrou no Deezer, entrou na Aurelo, entrou na Apple Podcast. Eu fico acompanhando, fico monitorando, rapaz. A galera tá querendo realmente 21 horas, né? Tem mais gente falando de 21 horas. A Vanessa tá dizendo que a senhora Camila sugerindo mais cedo, o voto dela vale milhões. É um fato. A Camila falou, aí não tem jeito, é direção, né, Daniel? Coisa boa. Eu sou o Jonathan, da nova geração, também botou 21 horas. Tem uma pessoa que mandou, eu acho que me marcou no Twitter hoje, dizendo que ficou sabendo na semana agora que o nome dele não era Eu Sou o Jonathan da nova geração, mas que é Eu Sou o Jonathan, que ele não sabia. Eu falei isso ontem. Eu falei assim, cara, pô, eu achava que era o nome todo. Aí, Daniel, a gente deu a opção 22 ou 21. Aí o Vedo Pereira falou que quer 21h30. Ele quer um negócio mais personalizado, ele quer um horário espoleto. Aí o Lazari já começa a tumultuar, 21h13, né? E 21. Aí começa. 21h13? Ô, Lazari, que história é essa, 21h13? Papo é esse? Agora, enfim, estranho. O Tanguy, mas às 21 horas está o horário mais popular. O horário mais popular. É um horário mais civilizado, você concorda comigo? Isso, é isso. É civilização. O pessoal já jantou, já está ali pronto para, né, para tirar aquela dormida, para dar aquela dormida noturna. Entendeu? Isso. Olha aí, coisa boa. 21h13 está ganhando força, tá ganhando tração, viu, Daniel? Olha aí, 21 horas. 21 horas. Aí, Tanguy. Vai ser bom, cara. Vai ser bom. É isso. 21h30, meu tempo. Descobri o podcast de você, não vê mais notícias no dia a dia, só o Petit Jornal. Pô, Wellington, caramba, que perigoso isso, hein, perigoso. Beleza, vamos lá, Daniel, vamos começar? Vamos lá, vamos começar aqui. Hoje é 357. Lá vamos nós. 7, taranã. Gravandaço, vamos embora. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 357. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 9 minutos da quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas desse dia, Tanguy, que foi intenso, teve boataria, teve disse-me-disse, sei lá, Tanguy, fiquei confuso ao longo do dia de hoje com as peripécias que o mundo acabou aprontando. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá, boa noite para todo mundo, pessoal que está ouvindo a gente aqui nessa live no Instagram, lembrando que a gente sempre grava, todos os episódios do Petit Jornal são sempre gravados ao vivo. Então a gente está gravando aqui, como o Daniel falou, são 22 horas e 10 minutos no horário de Brasília nesse momento, mas a gente está em todas as plataformas, então onde quer que você esteja ouvindo a gente, seja muito bem-vindo. Hoje o bate-papo 357. E Daniel, eu fui marcado hoje nas redes sociais cerca de 357 vezes, pessoal querendo que a gente comentasse sobre o atentado contra a vida do Putin.
E aí, Daniel, eu conversei com você várias vezes ao longo do dia de hoje, a gente começou um processo de apuração, né, Daniel? Isso aqui é um É podcast isso. sério, a gente tem Apuramos muito. fact-checking para saber se foi verdade, se não foi. E aí a gente listou um total de uns 8 tabloides falando que o Putin foi atacado. E Tudo nenhum jornal. tabloide. Nenhum jornal, pois é. Ah, o The Sun é jornal. O The Sun usa papel jornal. Daí a ser jornal são outros 500. O Daily Mail também confirmou. Mesma coisa. O Mirror também confirmou. Um monte de tabloide britânico falando sobre isso. A gente sabe como é que a imprensa britânica tem jornais muito sérios e tem outros que são tabloide mesmo, assim, polêmica, fofoca e tal. E isso acabou sendo reproduzido em outros veículos de imprensa também de menor credibilidade mundo afora. Mas só o pessoal saber assim, o que é que o pessoal está falando. O pessoal fala assim, você ouviu o Petit Jornal, o que eles falaram do atentado do Putin? Aparentemente, segundo esses tabloides todos, o Putin teria sofrido um atentado, porque ele estaria voltando para cá, não está especificado quando que isso aconteceu, mas estaria voltando para casa, cerca de meia-noite, nas ruas de Moscou, parou uma ambulância na frente da comitiva que levava o presidente. O primeiro carro, que não era do Putin, conseguiu desviar dessa ambulância que parou no meio do caminho. E o carro no qual o Putin estava teve uma explosão, teria tido uma explosão na roda dianteira esquerda. Com muita fumaça, um barulho muito alto, mas nada teria acontecido com o presidente. Só para vocês terem uma noção da origem desse tipo de fofoca, nas mesmas notícias, quase todas elas, né, tudo reprodução uma da outra. Vi uma notícia também dizendo que a suposta namorada, companheira do presidente, que também não é algo muito claro, a Alina Kabaeva, né, que aliás é uma ex-atleta olímpica, estaria grávida de uma menina e que o Putin teria demandado dela um aborto, tem que abortar porque não é o momento de ter filho, porra, o bicho pegando, você tendo filho, não sei o quê, e que a relação teria piorado com isso. Esse é o nível da imprensa na qual saiu esse tipo de especulação. Eu não quero nem dar muito espaço para isso, né? Porque de fato não tem absolutamente nada comprovado. Agora, Daniel, falando ainda sobre o Putin, aí sim a gente tem uma informação que tem mais substância, saiu na Reuters, né? E acabou repercutindo bastante, que dá conta do seguinte, Daniel, no início da guerra, então ali, na verdade, nos últimos dias antes da guerra e nos primeiros dias da guerra, teria havido uma negociação entre um enviado do governo russo, um cara chamado Kozak, Dmitry Kozak, e o governo ucraniano. E esse Dmitry Kozak, ele é um cara muito próximo ao Putin. Aliás, ele trabalha com Putin desde a década de 90, lá quando o Putin trabalhava em São Petersburgo. E acabou, portanto, acompanhando o Putin durante uma boa parte da vida política dele, enfim, como presidente, como primeiro-ministro e tal. E é, nesse momento, vice-chefe de gabinete do Putin. Então, esse cara, Dmitry Kozak, ficou responsável e recebeu uma carta branca para negociar em nome do governo russo junto ao governo ucraniano. E que ele teria, nos últimos dias antes da guerra, conseguido iniciar uma negociação com o governo ucraniano dizendo o seguinte: Ucrânia, se você der a garantia para a gente que você não vai entrar na OTAN, a gente garante que não vai ter o ataque. O ataque acontece no dia 24 de fevereiro, e depois do ataque, esse acordo ele é fechado. Fala assim, olha, a gente vai parar o ataque agora desde que você dê garantias de que a Ucrânia não entrará na OTAN. Não é para entrar na OTAN, e a gente para a guerra, vai ter sido só um susto, uma incursão ali de alguns poucos dias, a gente recua e vida que segue. Esse acordo teria sido levado para o Putin, que tinha dado autorização para a negociação. E quando Dmitry Kozak volta com esse acordo para o Putin diz que desistiu do acordo. Não quero mais, o meu objetivo estratégico mudou. Agora o meu objetivo estratégico é não apenas garantir que a Ucrânia não ingresse na OTAN, mas junto com isso eu quero tomar determinadas partes do território ucraniano. Por que isso tem mais credibilidade? Isso foi confirmado por duas fontes que estavam nas reuniões nas quais isso definiu, e isso acabou reverberando, naturalmente, num círculo pequeno, né, de pessoas, enfim, que estão ali dentro do governo russo, e, portanto, isso acabou sendo a grande notícia do dia de hoje, que o Putin teve nas suas mãos um acordo que possibilitaria o fim prematuro do conflito, enfim, era uma possibilidade real, e que o Putin decidiu não fazê-lo. Naturalmente, o Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse que, olha, isso não tem nenhuma relação com a realidade. Isso é uma viagem completa, uma história que foi inventada pela imprensa. E isso, inclusive, não foi confirmado nem pelo próprio Dmitry Kozak, o cara que supostamente teria feito essa intermediação.
O Dmitry Kozak continua sendo vice-chefe de gabinete do Putin, mas ninguém sabe dele há muito tempo, tá, Daniel? O que não significa que tenha acontecido algo com ele, tá? Às vezes o cara é funcionário do governo, mas não tá, enfim, não tá nos holofotes. Mas o fato é que esse certamente é a grande notícia de hoje. Se vocês pegarem na imprensa, tenho certeza que amanhã isso vai estar em todos os jornais e tal, que o Putin chegou a ter um acordo nas mãos, um acordo que já estava fechado, e o próprio Putin mandou recuar, porque não queria mais aquele acordo que inicialmente ele tinha autorizado, Daniel. Tanguy, no dia de hoje, a União Europeia apresentou um plano para taxar lucros extraordinários de empresas de energia. Na prática, o plano apresentado nessa quarta-feira prevê a arrecadação de até 140 bilhões de euros, o que é algo, sem dúvida alguma, relevante, significativo, com esse novo imposto que incidiria sobre lucros acima da média causados pela alta do preço da energia. É interessante destacar, Tanguy, que a Ursula von der Leyen disse o seguinte, abre aspas, nesses tempos é errado receber lucros recordes extraordinários às custas dos consumidores e se beneficiar da guerra, fecha aspas. É interessante também destacar que esse novo imposto não seria aplicado a empresas que trabalham com gás. Seria aplicado apenas às outras empresas de energia. Existe aí, então, uma preocupação de que essa taxação proporcione um compartilhamento desses recursos, para que esses recursos sejam canalizados para os Estados-membros da União Europeia, para que eles efetivamente possam implementar políticas públicas compensatórias. Agora, 140 bilhões de dólares é uma soma importante? É. Mas o governo alemão está injetando 67 bilhões, e a gente viu aqui no episódio anterior que o Instituto de Munique considerou que a soma era absolutamente insuficiente. 140 bilhões de euros para a totalidade dos Estados-membros pode atenuar um pouco o problema, mas não vai resolver. É, sem dúvida alguma, uma maneira de tentar ali buscar algum tipo de compensação, algum tipo de equilíbrio. Afinal, de um lado, as empresas de energia efetivamente estão tendo lucros extraordinários e, do outro lado, os consumidores, sejam eles corporativos ou residenciais, estão sendo excessivamente onerados pela valorização, pelo aumento, pela escalada dos preços de energia, Tanguy. Beleza. Daniel, ontem a gente falou sobre a volta do conflito entre Armênia e Azerbaijão. Não que o conflito tivesse parado, mas a gente teve, de fato, uma guerra. Teve guerra lá na década de 90, mas a gente teve uma nova guerra em 2020. E, aliás, o Azerbaijão conseguiu, inclusive, avanços importantes sobre a região de Nagorno-Karabakh, né? Uma região que fica dentro do Azerbaijão, mas é de maioria armênia. E ontem a gente falava que tinha sido certamente o dia mais tenso desde 2020, né? Com trocas de ataques, né, de parte a parte, um acusando o outro, enfim, de ter iniciado o conflito. O dia de hoje seguiu na mesma pegada, Daniel. A gente voltou a ter trocas de ataques na fronteira, mas hoje a gente teve uma notícia muito importante, aliás, muito preocupante também, porque o primeiro-ministro da Armênia, um cara chamado Nikol Pashinyan, acionou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é uma organização. É como se fosse uma mini OTAN, Daniel, mas liderada pela Rússia. Ali para aquela região, são ex-países, são ex-repúblicas soviéticas, né, que fazem parte ali daquela região do Cáucaso e da Ásia Central. Então, só para a gente saber quem são os integrantes, né, a gente tem Rússia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. Né, são os integrantes que fazem parte dessa organização. E o primeiro-ministro armênio pediu ajuda para essa organização para restaurar a integridade territorial do país. Naturalmente, Daniel, isso joga uma pressão muito grande para cima da Rússia, né? Que é Rússia. E aí? O que você vai fazer? Lembrando que essa é uma região particularmente tensa, Daniel, porque a Rússia é bastante próxima à Armênia, ao passo que o Azerbaijão é particularmente próximo à Turquia. Então, uma escalada de tensões entre Armênia e Azerbaijão pode colocar frente a frente Rússia e Turquia, que são dois países que têm problemas também na Síria. Né? São dois países que têm lá seus problemas regionais, que, enfim, compartilham ali o Mar Negro, é um cenário importante da própria guerra da Ucrânia. Então, olha como é que a geopolítica ela acaba sendo toda integrada. E aí houve uma ampla gestão diplomática por parte da própria Rússia, dos Estados Unidos, da França e da União Europeia,
E houve um reconhecimento por parte dos Estados Unidos dizendo o seguinte, uma declaração que eu achei importante e significativa. Os Estados Unidos disseram que a Rússia pode ser o fiel da balança para resolver esse conflito. Tá? Então, o que os Estados Unidos estão dizendo é, olha, nesse cenário aqui, os Estados Unidos, a União Europeia e tal, tem pouco impacto. Quem tem condições de fazer alguma coisa aqui é a Rússia. E aí, eu já falei isso aqui ontem, Putin hoje voltou à cena dizendo mais uma vez, gente, guerra não leva a nada, né? Pelo amor de Deus, vamos resolver isso aqui pacificamente. Enfim, então é um cenário bastante tenso. Teve uma imagem, Daniel, que eu achei extremamente curiosa, isso saiu no Twitter, né? Um perfil chamado Hoje no Mundo Militar. E o cara colocou uma imagem lá mostrando o seguinte, teve manifestações hoje na Armênia, manifestações nacionalistas, na Armênia e no Azerbaijão. A Armênia é um país cristão, mas os manifestantes armênios estavam carregando bandeiras do Irã. Vai entender. Né? O Irã é um aliado da Armênia, por conta de questões regionais. O Azerbaijão, por sua vez, é um país de maioria muçulmana. No entanto, os manifestantes estavam carregando bandeiras de Israel. Azerbaijão e Israel também têm boas relações, tem uma comunidade judia importante no Azerbaijão. Enfim, então, são formas de a gente conseguir ver que a geopolítica, muitas vezes, é extremamente complexa e que é importante a gente conseguir, pelo menos, se aproximar do entendimento do que acontece em cenários particulares. Só uma última coisa, né? Eu te passo a palavra mais uma vez. Eu quero lembrar que cerca de 30 anos atrás, pouco mais de 30 anos atrás, a União Soviética acabou, né, em dezembro de 1991, e um único país, que era a União Soviética, virou 15 ex-repúblicas. Hoje, somente hoje, a gente teve conflito, né, que está rolando há mais de 6 meses, entre Rússia e Ucrânia, duas ex-repúblicas soviéticas, entre Armênia e Azerbaijão, duas ex-repúblicas soviéticas. Nós temos problemas separatistas na Moldávia, na Geórgia, e a próxima pauta que eu quero trazer daqui a pouquinho é também o enfrentamento fronteiriço entre Quirguistão e Tajiquistão. Sei lá, hein, Daniel, o fim da União Soviética deixou uma série de rabos, né, que a gente está vendo agora, que estão se tornando, portanto, focos de problemas, né, acerca da segurança internacional. Afinal, a dissolução da União Soviética acabou sendo muito rápida, né, Tanguy? Ela aconteceu num período muito curto e, claro, durante ali o período em que a União Soviética existiu, você teve circulação de populações entre as diferentes repúblicas soviéticas, você tinha ali efetivamente uma série de etnias diferentes, de religiões diferentes, e no momento em que a União Soviética foi dissolvida, respeitando-se ali as fronteiras das ex-repúblicas soviéticas, teve gente que estava de um lado, mas gostaria de estar do outro lado, teve gente que tinha um vizinho que não gostava muito e esse vizinho se tornou virtualmente um inimigo regional. Enfim, você tem aí uma série de questões que efetivamente não foram resolvidas até hoje. Agora, Tanguy, a próxima pauta é para avisar para você. Se você estiver pensando em ir a Paris, Tanguy, você que nasceu em Paris, o pessoal talvez não saiba desse detalhe, Tanguy nasceu em Saint-Denis, né? Não é Paris, né, Tanguy? É Saint-Denis, que Tanguy acabou nascendo há muitos anos atrás, já perdi a conta de quantos, mas a prefeita da capital francesa, Tanguy, a Anne Hidalgo, acabou anunciando que as luzes da Torre Eiffel serão desligadas às 23h45 após o último visitante, a partir de 23 de setembro. Atualmente, as luzes da Torre Eiffel são apagadas à 1h. Além disso, Tanguy, as autoridades parisienses pretendem economizar energia, reduzindo o aquecimento dos prédios públicos durante o inverno. Esse aquecimento será de apenas 18 graus. Vai estar geladinho dentro dos prédios públicos parisienses ao longo do próximo inverno. E temos aí a Anne Hidalgo, a prefeita de Paris, também convocando o governo nacional a fazer o mesmo com os monumentos públicos administrados pelo governo nacional francês e não pela Prefeitura de Paris. É o caso, por exemplo, do Panteão Nacional e do Arco do Triunfo na Avenida Champs-Élysées. Ou melhor, Tanguy, Avenida dos Campos Elíseos. Né? Porque aqui no Petit Jornal a gente traduz... A gente então, não, peraí. Na Avenida a gente dos não. Campos Elíseos, Não, lá em Paris. a gente não. Ô, Tanguy, fica aqui o registro que o Arco do Triunfo e o seu Macron está comendo mosca. O seu Macron deveria estar agindo, seguindo lá o exemplo da Alemanha e dos governos locais alemães
que já anunciaram uma série de medidas para economizar energia. A própria Anne Hidalgo, ela admite que é um passo simbólico, é muito mais simbólico do que qualquer outra coisa. O impacto sobre a economia de energia não é tão significativo assim, mas Porra, ela Daniel, tu já viu a considera... quantidade de lâmpada que tem naquela torre, Daniel? Aquilo deve puxar uma energia, sei lá, hein, Daniel? Eu ligo o ar-condicionado aqui, a conta de luz já vem um absurdo. Você imagina aquela torre, Daniel? Tá doido. Tem elevador ainda, cara. Tá maluco. Mas mesmo assim, Tanguy, o impacto acaba não sendo tão representativo, mas de qualquer maneira fica o exemplo, né? Fica o exemplo da Prefeitura de Paris, que agora quer economizar energia. E não é só a Torre Eiffel, a gente tem também a Torre Saint-Jacques, que também vai ter a sua luz apagada mais cedo, Tanguy. É isso. Eu quero deixar claro, a linha editorial do Petit Jornal não compreende a ideia de uma tradução dos nomes. O Daniel é incoerente, ele faz isso com alguns nomes, com outros não. É um negócio meio esquisito, meio inconsistente, vamos dizer assim. Mas sigamos a pauta, Daniel. Eu ia falar sobre o outro conflito entre duas ex-repúblicas soviéticas. Tivemos hoje enfrentamentos entre Quirguistão e Tajiquistão. Vou fazer aqui um desafio para o professor Daniel Souza para me dizer, em primeiro lugar, a capital de Quirguistão e Tajiquistão. Não Primeiro sei ponto e aí. não quero saber. Eu já disse para você que eu tenho um bloqueio em relação às capitais das ex-repúblicas soviéticas. Entendi. Preciso tratar isso num divã, porque efetivamente sou incapaz de registrar os nomes dessas magníficas ex-repúblicas soviéticas e suas respectivas capitais. Pois é. E também outro desafio que eu quero fazer para o professor Daniel Souza, já que ele tem um bloqueio com relação ao nome das capitais, é sobre onde ficam, tá? Então pegar o mapinha ali e encontrar, portanto, onde ficam essas ex-repúblicas. Aliás, né, você quer saber Fica a ali pertinho do capital? Afeganistão, fica ali O no meio Turtão da ali. confusão ali. É isso. A capital do Tajiquistão, Daniel, foi pesquisar, se chama Dushanbe, que quer dizer segunda-feira. Porra, Daniel, Não é é foda, possível. né? Não, não é possível. Você está Pois é. inventando isso. Não Lógico que você tô, está eu não inventando tô. isso. Eu não Tenho tô certeza que inventando. você está. Você está Não inventando. tô. Por favor, confira. O nome da capital é Dushanbe, que significa em Tajique segunda-feira. Então, Mas ela pegaram, só é pegaram a capital cidade. às segundas-feiras, é isso? Ela não é Não, capital era nos outros pois dias é, da semana? não, isso é uma inconsistência. É capital todos os dias. Mas todo dia Entendi. você acorda Estranho isso, em hein? segunda-feira. Imagina acordar todo dia segunda-feira, é um dia da marmota. Na segunda-feira. Complicado, difícil. Mas Podia enfim, ser Daniel. sexta, né, cara? Sexta seria muito melhor, né? Sexta-feira, capital. O PIB do país seria 17% menor, né? A galera trabalharia menos. Enfim, mas o Quirguistão, Daniel, acusa o Tajiquistão de ocupar uma região fronteiriça não demarcada. Isso é uma Meu característica da região, Deus. Daniel. Você tem uma série de regiões que era tudo União Soviética, e de repente a União Soviética deixa de existir, e uma série de problemas que não eram grandes problemas antes, era tudo União Soviética, passa a ser um problema. Qual é exatamente a fronteira? Eu acho que é mais para cá, mais para lá e tal. Não tem, portanto, uma demarcação. Então, o que o Quirguistão diz é: forças de fronteira tajiques ocuparam um território que não era demarcado e, portanto, não era para ninguém ocupar. Os tajiques, aí é briga de irmão, tá, Daniel? Os tajiques falam assim: eu não fiz nada. Porra, eu fui atacado aqui pelo Quirguistão sem nenhum tipo de provocação. Não aconteceu nada. E foram lá e, porra, me atacaram. Então, isso, assim, é importante deixar claro, não é incomum que isso aconteça, particularmente entre Quirguistão e Tajiquistão, isso acontece com alguma frequência, mas o ataque que a gente teve hoje foi particularmente forte, assim, atingiu inclusive cidades, residências e tudo. Ambos são aliados da Rússia. E aí, Daniel, um doce para se você adivinhar o que o Putin falou, Daniel. Qual foi a mensagem do Putin em hoje? Hoje, Paz, portanto, ele estava pedindo tranquilidade. tranquilidade para a Guerra não Armênia. leva a lugar nenhum. Exatamente. Então ele já pediu calma, tranquilidade, paz, né? Enfim, diálogo. Porra, a gente tem que resolver isso diplomaticamente, gente. Isso não leva a lugar nenhum. Para a Armênia e para o Azerbaijão, e pediu a mesma coisa para o Quirguistão e o Tajiquistão. Detalhe importante: Quirguistão e Tajiquistão ambos fazem parte da Organização de Cooperação de Xangai, que tem reunião essa semana agora. A gente vai falando sobre isso aqui, porque vai ter, inclusive, um encontro lá entre o Putin e o Xi Jinping. Então vai ser um clima gostoso, né? Um clima ameno, um clima de montanha nessa organização de cooperação de Xangai, com líderes, portanto, do Quirguistão e do Tajiquistão, Daniel. Muito bem, Tanguy, muito bem. Vamos adiante. Vamos lá. Daniel, vamos falar sobre o quadro Rio Claro do dia de hoje? Vamos nessa.
A gente estava lembrando hoje, Daniel, sobre os prognósticos que a gente fazia lá em 2020, né? E a gente, 2020, antes do início da pandemia, né? No início de 2020, a gente falava assim, cara, é momento agora de crescimento econômico, estabilidade, juro baixo no mundo todo, né? A gente está tendo um momento de estabilidade econômica. E você vê como é que o mundo virou, né, Daniel? E a última terça-feira, ontem, aliás, né, hoje é quarta, então a terça-feira foi um dia de pânico, né, de tensão absoluta. E eu queria que você atualizasse a gente sobre isso, Daniel, porque eu tenho certeza que esse é um ponto importante para quem quer planejar a sua vida financeira daqui para frente. Aliás, Tanguy, começando até pela sua provocação, o ano de 2020 foi um ano completamente diferente, né? Nós começamos ali com muito otimismo e pouco tempo depois, já no mês de março de 2020, o petróleo chegou a uma cotação negativa, né? O WTI, né? Que acabou tendo ali justamente uma cotação negativa no mês de março de 2020 por conta de um fato onde o custo do armazenamento ele ficou maior do que o preço do próprio barril de petróleo. Naquela altura, nós chegamos a ter em 2020 uma Selic de 2%, chegamos a ter uma taxa de câmbio onde a nossa preocupação era caso o câmbio batesse R$ 5. Veja você, Paulo Guedes dizia, se fizéssemos muita besteira, o câmbio poderia bater R$ 5, e de lá para cá muita coisa mudou. Mas o nível de imprevisibilidade da economia mundial continua bastante significativo. Nessa quarta-feira, nós tivemos a divulgação do PPI, o Producer Price Index, nos Estados Unidos, que acaba sendo um índice de preços ao produtor, e ele veio em linha com as expectativas. Portanto, tivemos ali um pequeno alívio depois da surpresa negativa do CPI, do Consumer Price Index. O fato, Tanguy, é que, diante disso, nós tivemos aí os principais indicadores da Bolsa Americana andando meio de lado, né? O S&P 500 acabou subindo 0,35%, quer dizer, quase estável. Nasdaq 0,78%, subiu um pouquinho menos, um pouquinho mais, melhor dizendo, mas nada tão absurdo. E o Dow Jones subindo apenas 0,11%. Mesmo havendo uma perda expressiva na terça-feira, o que acabou acontecendo é que nós não tivemos a recuperação na quarta-feira. Tudo indica que enquanto nós continuarmos a ter essa expectativa de inflação mais forte nos Estados Unidos e juro mais alto nos Estados Unidos, não tem muito espaço para otimismo na economia americana e na economia mundial. E, claro, isso traz reflexos para o Brasil, isso traz impacto sobre a taxa de câmbio, isso traz impacto sobre a taxa de juros no Brasil, e a gente precisa observar isso com bastante atenção, porque me parece que é só o começo. Essa era que nós estamos vivendo é uma era de instabilidade e de enorme imprevisibilidade em termos das variáveis macroeconômicas. Pois é, aí esse é um ponto importante, né, Daniel? Porque quando a gente olha para o que a gente projetava em 2020, para o que aconteceu depois, a gente vê que expectativa é basicamente expectativa, né? Você espera que algo vai acontecer, mas o negócio pode mudar completamente. Então, se você quiser planejar a sua vida financeira daqui para frente, se você quiser fazer o planejamento financeiro, a gestão do seu patrimônio, a gestão do patrimônio da sua família, fica aqui o recado da nossa patrocinadora, a Rio Claro. É um grupo de especialistas, uma empresa com especialistas que vão ajudar exatamente com esse planejamento financeiro e a gestão de patrimônio. E aí, Daniel, quem estiver ouvindo essa parte aqui do nosso episódio de hoje, pode acessar o site rioclaro.com.br/petijornal e já ganha uma consultoria inicial. A primeira conversa, Daniel, já é uma consultoria. Então acessa lá que você vai ser tratado de forma especial, né, por ser ouvinte do Petit Jornal, e é uma forma de você garantir uma tranquilidade no futuro, sabendo que a expectativa que você tem hoje pode não se concretizar e, portanto, ter um grupo de especialistas ao seu lado é fundamental. rioclaro.com.br/Petit Jornal, né, Daniel? Tanguy, olha que a imprevisibilidade em termos de indicadores econômicos me parece que vai continuar por bastante tempo, e parte da explicação está no contexto internacional, que a gente acaba explorando bastante aqui no Petit Jornal. Tanguy, temos Polônia hoje? Sempre temos Polônia, Daniel, sempre. A Polônia, Daniel, sabe briga de família? Briga de família é aquele negócio assim, começa a brigar, aí você vai começar a desenterrar coisas, né? Mas eu lembro que no verão de 2004 você falou uma coisa para mim no almoço, né?
E aquilo ali, Daniel, vai virar assunto mais uma vez. A Polônia, Daniel, ela hoje disse que vai pedir mais uma vez a devolução de centenas de milhares de pinturas saqueadas pelo Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial. Então, o que a Polônia disse é: farei mais um pedido formal pela restituição de todas as obras que o Exército Vermelho saqueou. E aí a Rússia já respondeu uma vez, não dessa vez agora a Rússia não respondeu nada, mas falou: vem cá, como é que você sabe o que foi o Exército Vermelho e o que foi a Alemanha nazista? Falou assim: interessa. Eu acho que, tem impressão aí no meu coração, tem impressão que foi o Exército Vermelho, eu quero que vocês devolvam. Então isso foi dito hoje pelo ministro da Cultura da Polônia, o Piotr Gliński, que disse que de 2016 para cá a Polônia intensificou uma campanha para tentar conseguir a restituição de obras do país, né, de obras que eram patrimônio nacional, que foram roubadas nas guerras, nos conflitos, enfim, particularmente durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e conseguiu, ao longo desses anos, né, dos últimos 6 anos, a restituição de cerca de 600 obras. Mas deixou claro, nenhuma delas veio da Rússia. A Rússia normalmente nem avalia, não quer saber. E particularmente entre esse pedido que está sendo feito agora pela Polônia, Daniel, envolve uma coleção de pinturas de artistas italianos que pintaram essas obras entre os séculos XIV e XVIII, ou seja, de fato uma relíquia. E aqui sim é um ponto importante que a Polônia traz, são obras que estão no Museu de Finas Artes de Moscou. Não é assim, vê aí se está aí, eu sei que está com você. Não, não, está no museu em Moscou, o Museu de Finas Artes. Então a Polônia disse que esse é mais um capítulo, né, do enfrentamento que a Polônia faz. É por isso que rende tanto essa pauta aqui, né, Daniel? A Polônia ela tem uma pauta por dia. Todos os dias ela faz algum tipo de confrontação à Rússia. E é método, né? Isso aqui não é por acaso, não é porque todo dia a Polônia lembra de alguma coisa. Ela todo dia tem uma pauta para se apresentar como um país que vai se contrapor tanto à Rússia quanto à Alemanha. Você vê que ela bate dividido, com o objetivo exatamente de se mostrar como um país que é um país intermediário entre a Alemanha e a Rússia. Lembrando que ela tem um argumento histórico para isso, né? A Alemanha e, na época, a União Soviética tiveram o plano de dividir a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Então, mais uma vez, é método. A Polônia faz isso todos os dias, ela é sem freio todos os dias, exatamente por conta disso. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Tanguy, alguns episódios atrás, nós falamos sobre a renovação das sanções contra os oligarcas russos por parte da União Europeia. E que havia um país que estava sugerindo ali que poderia criar alguns empecilhos para a renovação dessas sanções. Esse país é a Hungria. De lá para cá, a coisa evoluiu e a Hungria aparentemente se mostra pronta para renovar as sanções contra os oligarcas russos. Ainda não está muito claro, Tanguy, o que a Hungria pediu em troca, mas está se tornando um certo modus operandi do país, né? Cria dificuldade, diz que não vai aceitar, que vai vetar, que vai dizer que não pode ser assim, e no final acaba aceitando. É, sem dúvida alguma, algo que chama bastante atenção, até porque a Hungria tem aí uma proximidade em relação ao senhor Vladimir Putin, tem uma proximidade em relação à Rússia. A Hungria que continua importando petróleo através de oleodutos e conseguiu arrancar ali da União Europeia uma excepcionalidade para importação através de oleodutos, para continuidade da importação através de oleodutos, mas a notícia de hoje é que a Hungria sinalizou que pode aceitar a renovação das sanções contra os oligarcas russos por mais 6 meses. Já são 6 meses depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e a Hungria está pronta para oferecer mais 6 meses, mas já sinaliza o seguinte, Tanguy, daqui a 6 meses a gente vai conversar de novo para ver a pertinência de todos esses nomes aí, né? Esses nomes todos que vocês colocaram, sei não, hein? Acho que de repente podia tirar aqui uma galera mais bacana, uma galera mais amiga, uma galera mais próxima. É, sem dúvida alguma, uma possibilidade quando a gente está tratando de Hungria e da negociação para a renovação das sanções aos oligarcas russos, sanções essas da União Europeia.
É isso, Daniel. Vamos deixar aqui o nosso agradecimento de hoje aos nossos apoiadores, aos nossos ouvintes. Inclusive, acho importante fazer essa parte aqui, Daniel. Isso nunca aconteceu, né, com a gente, mas desde ontem tem gente sem absolutamente nada para fazer, entrando aqui, xingando árabes, muçulmanos e tal, provavelmente por causa do meu nome, né? Eu não sou muçulmano, mas enfim, isso não é absolutamente o motivo. E queria agradecer o pessoal que ouve o Petit Jornal, que assiste a live aqui e que está denunciando as pessoas absolutamente racistas, retrógradas e estranhas que existem nesse mundo. Mas, enfim, esse é o nível dos nossos apoiadores, Daniel, do pessoal que ouve a gente, pessoal que acompanha a gente, então pessoal que segue junto com a gente. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela audiência e pelo apoio de vocês, a galera que financia o Petit Jornal, o pessoal que ajuda o Petit Jornal. Se você gosta do Petit Jornal, se você curte o Petit Jornal, você pode se tornar também nosso apoiador. Muito obrigado se você já é nosso apoiador, pode ser um apreço enorme pela sua iniciativa. Se você não é apoiador ainda, dá uma olhada nas instruções como se tornar apoiador. Você pode acessar as instruções, né, as formas de se tornar apoiador do Petit Jornal no nosso site, petitjornal.com.br, ou na descrição desse episódio. Tem várias maneiras, né, Daniel, de apoiar o Petit Jornal, várias formas diferentes. Você escolhe aqui melhor lhe apetece, né, que vai melhor para você, e ajuda o Petit Jornal, porque isso é fundamental para a continuidade do nosso projeto, né, Daniel? É isso, Tanguy. Fica também o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, onde você tem acesso a uma série de cursos de aprofundamento que têm sido produzidos desde o ano de 2020. E o Petit Cursos funciona no sistema de streaming. Então, se você assina, passa a ter acesso a todo o conteúdo, os diferentes cursos que estão lá publicados, que têm sido produzidos. Dá uma olhada no petitcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar do acervo. Você não vai se interessar por um, nem por dois, nem por três. Você vai se interessar por muitos dos cursos que têm sido colocados lá e têm sido trabalhados com muito carinho desde o ano de 2020. Além do fato de que toda terça-feira, às 21 horas, nós temos novas aulas sendo produzidas, gravadas, abertas à interação e colocadas na plataforma. É isso, né, Tanguy? Vamos nessa? É isso, Daniel. Amanhã estamos de volta. Valeu. Lembrando que amanhã é quinta-feira e, portanto, a gente faz a nossa gravação. É o único dia que a gente não faz a gravação no nosso Instagram. Então, se você quiser acompanhar a gente ao vivo, a gente vai estar no YouTube do My News, às 21 horas, quinta-feira, 21 horas, lá no YouTube do My News. Aparece lá para dar aquela moral pra gente. Amanhã estamos de volta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi, chefia? Foi. Opa, pronto. Beleza. Resolvido. Muito bem. Muito obrigado, Maravilha. gente. Cara, eu bloqueei o cara aqui umas 5 vezes. Não é brincadeira, não. 5 Sério? vezes. Mas o cara como assim? aparecia aqui. Bloqueia e reaparece? Troca Cara, bloqueei. O cara deve ter um monte de perfis fake aí. fake, né? Aí eu bloqueio, ele conecta com outra conta e vem aqui de novo. A mesma mensagem sempre. Negócio absolutamente nojento. Mas a parte boa de bloquear é que o cara não tem nem muito tempo, né? Se ele me xinga aqui 3, 4 vezes e já é bloqueado, né? Uma galera bloqueando o cara. Agora, isso aí, enfim, é até acabar a quantidade de conto que o cara tem. Aí amanhã ele faz mais e volta, né? Enfim, Mas faz parte do cenário da internet, infelizmente, né? não tem jeito. Vocês conseguem bloquear aí. Se vocês bloquearem, vocês param de ver. Só que como eu estou controlando a live, se eu bloqueio, ele não volta, ele não pode usar aquele perfil para live. E aí Ele não pode aparece uma voltar pra mensagem para mim aqui. Na hora que eu boto para bloquear, ele diz bloquear esse perfil e uma outra opção. Bloquear esse perfil e outros perfis que essa pessoa possa criar. Só que não funciona, porque esse cara deve ter um monte de perfil criado e, enfim, então isso acaba aparecendo. Já foi pior, tá, gente? Assim, já recebi ameaça e tal. Uma merda, mas ultimamente não vinha aparecendo. Enfim, hoje voltou. Ajuda, denunciar. Ajuda muito, demais. gente. Ajuda bastante. É isso. Ó, agradecer aí, o pessoal comprou selos, Daniel. Ana Luísa Martins comprou 3 selos, né? Obrigado, ela também já tinha comprado nas últimas lives. A Vanessa, da Aquarela da Terra, comprou selo também. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado. PV Lima 19 comprou selo também. Theo Borges, já tinha agradecido lá no início, agradeço mais uma vez, obrigado. Mariana Schettini
tá aqui todos os dias também, acompanha a gente, pô, há muito tempo, muito obrigado. Quem mais, cara? Cláudia, 19-122-015. Aí, não sei se ela botou o CEP dela ou o CPF, sei lá. Muito obrigado para Cláudia, valeu demais. O pessoal tá dizendo que meu nome traduzido, Daniel, é Tiago de Bagdá. Sei lá, cara, não sei se combinou muito não, mas enfim, fica a sugestão aí. Tiago de Bagdá. Tiago de Seu nome é Bagdá. Tiago, rapaz? Não sabia não, rapaz. Não, acho que não, mas enfim, não sei também. Não sei se tem uma tradução melhor, cara. Eu vou investigar isso, cara. Investiga. Eu vou trazer essa pauta de traduções. Traduções. Daniel, Agora, você é um cara entendido de religião, né? eu sou, Você rapaz. sabe que o dia 19 de novembro é o dia de São Tanguy, né? Opa, tô Dia da sabendo. bandeira, dia da bandeira. Não é dia da bandeira, é dia de São Tanguy. É, Se você não acredita, procure aí. É um santo da Normandia, tá? São São, Tanguy, é isso, São São Tanguy. Tanguy. É São isso, Tanguy. ó. Veja você. Marcela Cataldi comprou selo, Juliana Chueri comprou selo também. Valeuzaço. É isso. Valeu, Vambora, Daniel, gente. vamos editar esse negócio aqui, cara? Obrigado, gente. Até a próxima. Beleza. Valeu, gente. Valeu, Tchau, tchau, tchau. tchau.